Qual gatilho vai fazer você faturar mais de 15 mil reais por mês na regularização de imóveis rurais? Pois é, como esse gatilho é o que você deve passar para o seu cliente e ele vai entender mais rapidamente porque deve realizar a regularização do imóvel rural dele, tá? Esse é um conceito que nós criamos, né, desde o início aqui do Combo Rural, que é o conceito do imóvel rural 3D, tá? E a gente vai explicar para vocês hoje aqui, a nossa missão hoje é explicar para vocês o que é o imóvel rural 3D, tá? Que é um gatilho que é das estratégias mais rápidas e mais fáceis de você mostrar para o seu cliente que ele precisa da regularização de imóveis rurais. A verdade é essa, e vocês vão entender aqui, tá bom? E aí hoje o desafio é o que é o imóvel rural 3D? O que é que vocês acham que é o imóvel rural 3D? E é esse gatilho, essa resposta que você que vai fazer você fidelizar o seu cliente, que vai fazer você que faz apenas CCIR, K, ITR, fechar um serviço completo com o seu cliente. Porque fazendo a só CCIR, TR, K apenas, talvez o GEL, talvez a parte só de cartório, não vai fazer você chegar ao faturamento acima de 15K por mês. Ok? Então, e o conceito de imóvel rural 3D tem tudo a ver a isso. É muito contraditório esse conceito, porque todo mundo pensa que imóvel rural 3D tem a ver com 3 dimensões, não é imóvel rural 3D da casa e tal. E é uma coisa que é coisa boa, né? O cara, pô, não, é imóvel rural 3D e tal, tal. Mas, por isso que o nome é interessante, mas não é. O 3D são das características que nós temos nos imóveis rurais. E é isso que você vai falar para o seu cliente. É assim que você vai mostrar para ele, tá? As documentações, pessoal, dos imóveis, elas têm algumas características, tá? E o que a gente viu? O que a gente viu? A gente viu que as documentações dos imóveis, elas são desorganizadas. E por que são desorganizadas? Porque, pessoal, como eu disse, a regularização completa, como a gente sempre diz, a regulação completa do imóvel rural, hoje, não é só ter a matrícula, não é só ter o georreferenciamento, não é só ter CCIR, não é só ter K e TR atualizado, é ter tudo isso. Tudo isso. Ele tem que ter tudo isso redondinho. Ele precisa ter tudo isso redondinho. E o primeiro D do imóvel rural 3D tem a ver com isso. Que é o imóvel aqui, ó, como o Raimundo colocou, imóvel desorganizados. As documentações dos proprietários dos imóveis são desorganizadas. E por que, Santiago? Porque é difícil. É difícil você que está aqui querendo aprender para ganhar dinheiro com a regulação de imóveis rurais, entender que precisa ter tudo isso. Imagine para o cliente que ele só quer pegar um crédito, só quer regularizar o imóvel, só quer vender o imóvel. Ele não quer entender de tudo isso, tanto cadastro aí. Isso é muito confuso, né? Se você for começar a comprar o proprietário de imóvel rural, ele vai dizer, ah, isso aí eu tenho, não tenho, não sei, não sei. É tanto documento que esse governo me passa que eu já paguei várias vezes. Às vezes ele está pensando que está pagando pelo mesmo documento, está pagando por documentos diferentes, né? E geralmente tem uma pasta lá, né? Tem uma pasta com a documentação do imóvel. Ele pensa que está tudo redondinho e não está, tudo regularizado e não está. Eu tenho escritura, meu filho, mas não é só escritura. A escritura não está registrada, tem matrícula. Ah, meu filho, eu já fiz a medição, fez o K, não fez a certificação. Fez a certificação, não fez o K. Tem CCIR, ou não, confunde CCIR com ITR. E é uma desorganização. E por isso que o cara que entende disso ajuda a organizar a vida do proprietário de imóvel rural. Porque se ele estiver desorganizado,
Para começar, o cartório, não vai regularizar o imóvel. O cartório pede tudo bonitinho. O cartório pede tudo bonitinho, né? E não tá regular, volta. Não tá tudo redondinho, volta. Então, quando você vai regularizar, precisa estar organizado. Não fuja disso. Precisa estar regularizado, tá? Então, o primeiro D é o imóvel rural desorganizado, tá? D de desorganizado. A documentação dos imóveis rurais, elas estão desorganizadas hoje, tá? Então, grande parte das documentações dos imóveis, elas estão desorganizadas. Na verdade, a maioria. É muito difícil você encontrar um cliente, proprietário de imóvel rural, que entenda tudo isso aqui que a gente está falando. Que ele precisa ter CCIR do ano 2023, né? Em nome dele, ele precisa ter o ITR pago em 2023 dos últimos 5 anos, a vinculação do CCIR com o ITR, que é o CNI, o cadastro ambiental rural, o ato declaratório ambiental, não ter a escritura registrada no cartório de registro de imóveis, né? O georreferenciamento do imóvel rural, que o georreferenciamento não é qualquer georreferenciamento, é o georreferenciamento de acordo com as normas do INCRA, de preferência certificado no SIGEF. Então não é fácil entender isso, não é fácil ele ter tudo isso. Às vezes é caro, tá? Mas ele tem que saber. O negócio é ele pecar por não saber. E a maioria dos proprietários não sabem que estão irregulares. Dos 10 milhões de imóveis rurais aí no Brasil, raramente tem um que esteja tudo redondinho. Muito difícil. Ele vai falar para você. Ele vai falar assim: não, meu filho, tá tudo redondinho, tudo negócio. Não, só deixa eu fazer uma análise aqui, de forma gratuita, eu passo para você. Aí você vai pegar a documentação e vai ver. O primeiro D, desorganizado. Ele não vai nem conseguir mandar toda a documentação que ele tem para você. Às vezes ele tem e nem sabe. Acontece muito isso. Às vezes o proprietário tem um ITR e nem sabe. O imóvel rural tem ITR, ficou para o antigo dono e foi, voltou. E ele nem sabe disso. Bom? Então, primeiro D, desorganizado. Vamos lá. Segundo D. Segundo D, Santiago. Qual o segundo D? O segundo D. Divergente. Santiago, o que é divergente? Divergente. Olha só. Como eu te falei, esse é um gatilho que você vai usar para o seu cliente, proprietário de imóvel rural, para fechar o seu serviço. Porque o imóvel rural dele é 3D. Santiago, por que divergente? Porque, pessoal, muitas vezes, como a gente estava falando, ele nem sabe que tem aquele cadastro. Às vezes ele comprou imóvel que tem terra, ele nem sabe que tem terra e nem declara. Está no nome de outra pessoa. Aí ele já atualizou o próprio CCIR e o ITR está diferente. E aí a documentação está divergente. O ITR do imóvel dele está no nome do antigo dono e o CCIR dele está no nome dele. Aí vem para a matrícula. Aí vem lá, na matrícula tem uma área, no cadastro ambiental tem outra, aí no georreferenciamento tem outra, e talvez no CCIR tenha outra. As áreas estão diferentes. As áreas estão diferentes. Estão diferentes, ou seja, discordantes, né? Pode ser também discordantes, divergentes, divergentes. A verdade é essa. Eu estou aqui com alguns documentos. Aí ocorre muito também nesse cadastro aqui, ó, no ADA. Aí o cara tem o ADA, o ato declaratório ambiental, né? E aí ele tem aqui, ó, ele tem aqui uma matrícula dele constando uma outra área na própria matrícula. Às vezes ocorre muito, reserva legal cadastrada no K1 e ele não ter cadastrado no CCIR ou não ter cadastrado no ITR. Área de APP, informações ambientais, tem que estar concordantes, né? Convergentes, né? Seria convergentes.
né? Então, está divergente. É como se você você não tem carteira de identidade, habilitação, passaporte, é como se no seu CPF tivesse um nome, na sua carteira de habilitação te desse outro nome ou uma outra data de nascimento diferente. Você é o mesmo. Então tem que estar tudo convergente. Não pode estar divergente. São documentos do próprio imóvel rural. Então, por que está divergente? As informações não é para ser divergente. E acontece muito. Então, como eu te disse, as características do imóvel rural 3D é o que você vai se deparar aí na sua jornada da regulação de imóveis rurais. Você vai se deparar, quando você pegar a documentação para analisar, você vai ver que está desorganizado, que não sabe o que é que tem direito. Você vai ter que estar divergente. E, pessoal, essa é por isso que a gente fala que esse gatilho é muito bom. Porque você vai comprovar para ele, vai mostrar um documento e outro. Olha a sua matrícula aqui. Está com 70 hectares. Olha seu georreferenciamento aqui. Você está com 60 hectares. Então, sua matrícula tem que estar de acordo com o georreferenciamento. E vice-versa, né? Se for o inverso. Pô, você está com um cadastro ambiental rural. Por que você está declarando ITR aqui sem a parte ambiental? Por que você está declarando ITR com uma área diferente da matrícula, de acordo com o georreferenciamento? Por que esse georreferenciamento não está averbado na matrícula? Aí fica tudo divergente, tá? Pessoal, e isso é mais difícil ainda. Se organizar é até mais fácil, porque organizar, você explica para o seu cliente o que ele precisa, você já vai explicar, olha, você precisa disso aqui. No divergente, você vai mostrar a documentação que ele te deu. E muitas vezes ele nunca olhou, só olhando ele já vê que uma coisa está diferente da outra. Então é fácil mostrar para ele, porque por isso que isso é um gatilho mental. Você está vendo ali, ó, você está vendo. Tá claro. Tá claro que está divergente e né? Precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. Ok? Então você vai ver isso aqui. Isso é um gatilho muito forte. Ó. Você não sabe que tem direito, você precisa ter isso aqui e precisa estar convergente. Beleza? Já já eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Então, divergente, deixa eu terminar aqui o meu raciocínio. Desorganizado, característica dos imóveis rurais. Divergentes. E qual o próximo? Qual o último D do imóvel rural 3D? Falei, desorganizados, divergentes. O próximo D do imóvel rural 3D é documentações desatualizadas. Conecta muito com divergentes, né? Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é divergir, ou seja, um tem uma coisa e o outro tem outra. Uma coisa está desatualizada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Santiago, o imóvel desse ano aqui, o meu cliente tem um CCIR, mas não declarou esse ano, está desatualizado. Desatualizado. Santiago, o ITR desse ano, meu cliente ainda não declarou, está desatualizado. Está desatualizado, tá? Santiago, a gente fez o georreferenciamento aqui do imóvel rural, eu já tenho o georreferenciamento, mas da matrícula ela não consta a área do georreferenciamento, ou seja, está divergente, a área do georreferenciamento não está com a área da matrícula e a matrícula está desatualizada também. Está desatualizada também, né? Ela para estar atualizada de acordo com a área. E vice-versa, os outros cadastros também, se a área da matrícula foi atualizada, ela precisa atualizar o CCIR, o ITR, CNI, cadastro ambiental, tudo redondinho, tá? Então, eles divergem e muitos são desatualizados. Então, você vai pegar aí, você vai encontrar essas questões
de desatualizado. É o que tem mais, tá? É o que tem mais. E por quê? Porque cada um faz uma coisa. Às vezes, o cliente fez um novo CA e não atualizou nos outros cadastros. Então, está desatualizado. Aquele cadastro está desatualizado, né? Então, esse é um gatilho que você pode mostrar para o seu cliente, tá? Você pode falar para o seu cliente, ó, você tem que ter a vinculação do CCR com o ITR. Pô, mas eu não tenho CCR, então você precisa ter. E precisa declarar em 2023, atualizado. Atualizado 2023, ITR 2023, ADA 2023. Todo ano. Então, geralmente não está atualizado. E você vê claramente o seu cliente e isso é um gatilho para você fechar mais serviço com ele, tá? Santiago, tem mais característica? Tem muita. Aí vocês podem falar diversos Ds aí do Imóvel Rural 3D, né? Imóvel Rural 3D. E são diversos, né? Mas esses três aqui a gente encontra muito. Desorganizado, divergente e desatualizado, pessoal. Se a gente resolver essas três coisas para o seu cliente, né? Organizar a documentação dele, colocar convergente e atualizar, é isso que o seu cliente precisa. A regulação completa de imóvel rural. Então, pode estar desvalorizado o imóvel? Pode. Mas, desse ponto de vista, dessas três coisas, o seu cliente precisa disso. O seu cliente precisa resolver o problema do imóvel rural 3D. A verdade é essa. E não é uma característica positiva para ele. Ele precisa resolver o problema do imóvel rural 3D. Tá? E aí, fazendo um bate-papo desse aqui mesmo, alguns anos atrás, um de vocês aí, seguidores, falaram assim para gente. E existe o 4D também. 4D também. A gente perguntou, né? Na live aqui, como vocês estão aqui, né? Eu nem sei qual foi o, o nome da pessoa. Era um aluno, né? E aluno da comunidade do Comboral, ele falou assim: o 4D é o desafio de resolver tudo isso. É o desafio de resolver tudo isso. É imóvel rural 4D. É o D de desafio de resolver tudo isso, que a gente não só vai trazer problema, né? A gente vai criar solução. E o desafio é resolver tudo isso. O desafio é trazer uma solução para o seu cliente. E você vai mostrar para ele. Quando você mostrar para ele isso, ele vai dizer: e aí? Me diga aí, como é que você faz para fazer tudo isso? Aí você vai explicar, né? Que esse é um desafio, mas que você está preparado para resolver esses problemas. E como é que você resolve esse problema? Qual a solução para o imóvel rural 3D? A solução para o imóvel rural 3D é o combo rural, tá? A solução para o imóvel rural 3D é o combo rural, porque você vai alinhar os cadastros, os órgãos ambientais, né? Todas as informações, a matrícula do imóvel, tudo atualizada, convergente e organizada, mostrando para o seu cliente o benefício dele ter tudo isso, de resolver tudo isso, que muitas vezes ele nunca teve, talvez alguém nunca passou uma proposta para ele de uma regulação completa. Quando você mostra o imóvel rural 3D, ele vai querer saber, e aí, eu quero resolver. Você consegue resolver? Então, provavelmente você vai trazer essa proposta para ele, né? E aí você vai elaborar a proposta do combo rural. Você vai elaborar a proposta do combo rural do seu cliente, tá? Que é a solução ideal, tá? Que nós criamos aqui na GNSS. Então, pessoal, a gente trouxe o problema, né? O problema é tudo isso, mas a solução é a gente que dá, você que está aí, em vez de fazer isso apenas CCIR, ITR, ou K, apenas GEL, apenas a parte do cartório ali, a parte de uso capião, advogado,
corretor, você vai trazer a solução, que a solução para o imóvel rural 3D é justamente o uso capião. Fazer todos os cadastros necessários que o imóvel rural precisa. Olha só, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos um treinamento personalizado, os segredos do combo rural. Não sei se você já viu alguém aí aqui no canal da GNSS mostrando esse troféu aqui. Esse troféu é quando as pessoas batem a meta dos mais de 15 mil por mês. Nossa equipe pega esse troféu e envia com muito carinho, com muito amor, um troféu para mostrar que esse aluno bateu a meta de faturar mais de 15 mil por mês. Nós temos uma pá de dezenas de pessoas que já chegaram lá, tá? A grande questão é que nós temos o treinamento de segredos do combo rural, mas por conta do modelo de acompanhamento, no modelo de suporte que a gente entrega, a gente não consegue deixar as vagas abertas sempre. Então, a quantidade de pessoas para cada turma é bem limitada, é limitadíssima. E nesse momento, eu quero te dizer que nós não estamos com vagas abertas, você não pode comprar, mas o que você pode fazer, se você tiver interesse em saber mais, é se cadastrar numa lista de espera. Nós temos uma lista de espera, o treinamento de segredos do combo rural, para que você possa se cadastrar e você receber informações privilegiadas sobre uma próxima turma que pode acontecer. Não sei quando vai ter uma próxima turma, mas se você se cadastra lá na lista de espera junto com as outras pessoas que já estão esperando a próxima turma para entrar, você vai receber todas as informações direitinho, que só alguém da equipe pode entrar em contato com você, tá? E de repente, se pintar alguma vaga, se alguém gerou um boleto e desistir, pode ser que sobre uma vaguinha aí, nossa equipe, dependendo do seu perfil, entre em contato com você e te ofereça uma vaga. Mas você precisa estar na lista de espera para receber todas as informações privilegiadas de uma próxima turma, ou quem sabe, dependendo do seu perfil, nossa equipe pode analisar a possibilidade de liberar uma vaga para você entrar entre períodos de turmas, beleza? Forte abraço. Para você se cadastrar na lista de espera, tá no link de descrição desse vídeo aqui, tá? No link de descrição do vídeo vai ter as instruções, vai ter o link para você clicar e fazer o cadastro, tá? Forte abraço, tchau, tchau.